Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para a nossa reflexão de hoje é o papel da mulher. Então isso dentro de um contexto bíblico, escriturístico, porque o canal fala das bases. Esse canal fala das bases, base para todas as coisas. É regra de fé e conduta. Então a Bíblia é e continuará sendo a bússola, a luz, a direção para todo aquele que crê. Então se você não crê, mas para aquele que crê ou para aqueles que acreditam, tá certo? Assim como eu, você também, eu quero acreditar que devemos ou estamos pensando da mesma forma. Se você não está pensando desse jeito, se você não pensa assim, então assista, vamos ver se de repente alguma coisa boa aqui que possa te ajudar, que possa trazer o ensino para a sua vida, como tem trazido para a minha, ok? Então, qual o papel da mulher? Principalmente a mulher cristã. Vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrará? Quem, nos dias de hoje principalmente? É muito mais valiosa que os rubis, é muito mais valiosa que as pedras preciosas. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 10, 12. Então, nessa passagem de Provérbios 31, 10, 12, fala sobre essa questão, essa base em que a esposa, a mulher, deve ter. Então, quem encontrará uma mulher assim? Principalmente nos dias de hoje. Bora? Vamos lá então. Do mesmo modo, vocês, marido, nós, sejamos sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como a parte mais frágil e como herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Deixar só aqui um recadinho. Então, quando o casal está bem, respeitando, vivendo da melhor forma possível, as nossas petições a Deus, o nosso cuidado de estarmos orando e falando a Deus sobre todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, segundo as Escrituras, 1 Pedro 3,7, diz que não são interrompidas se o meu convívio com ela é um convívio de paz, que esteja em harmonia. Então, 1 Pedro 3,7. Então, o convívio que eu tenho que ter com a minha esposa deve ser um convívio amável, deve ter um equilíbrio. Eu sei que todo casamento e todo casal tem as suas diferenças, porque vieram de famílias diferentes, de educação de forma diferente uma da outra, tá certo? Mas assim, quando eles se unem, como eu já disse em outros vídeos, eles se tornam uma só pessoa, ok? Então o sentimento que devem ter os dois, devem ser o mesmo, tá bom? Então esse cuidado tem que ter e deve prevalecer na vida do cristão. Então vamos lá. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes, reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Isso está em Provérbios 31, do 24 ao 27. Então essa linguagem aqui está dizendo, no resumo ou no frigir de todas as coisas, diz o seguinte, que a mulher sábia edifica o lar. Então a mulher sábia, ela procura fazer dentro da sua família, e os cuidados com os seus deve ser da melhor forma possível, com dignidade, com amor, com apreço, com carinho. Então esse é o papel da mulher. Então devemos entender que cada um tem o seu papel dentro desse relacionamento, dentro dessa família e com relação às pessoas e o mundo. Então deve ser, precisa ser, para que esse casamento, esse relacionamento dure para sempre, ok? Então nos dias de hoje, muito mais hoje, nos dias de hoje atual, é redundante o que eu estou falando, mas só para a gente frisar, tem estado muito difícil o convívio, aí desses casais. Mas bora, porque Deus tem a direção para nós, tá? Então, essa passagem, volta a repetir, Provérbios 31, de 24 ao 27. Olha que interessante, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões,
Antes de clarear o dia, ela já está de pé, preparando a comida, preparando a casa, as tarefas, cuidando ali de todo esse pessoal. Ela avalia um campo e compra com o que ganha, planta a vinha, entrega-se à vontade aos trabalhos com seus braços fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio, o que ela faz, e dá lucro nesse sentido, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite, ela está sempre atenta. Você pode perceber que a mulher, a esposa, mãe de filhos, ela é aquela que levanta, que vê como estão as coisas. Feliz é o marido, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que deixa as coisas, o dinheiro, que deixa essa parte com a mulher. Se a mulher é sábia e edifica o lar, ela tem condição plena para administrar esses bens, para administrar os negócios da casa e até mesmo da família, tá certo? Então, nas suas mãos ela segura as ferramentas e com isso ela faz bem o seu trabalho. Ela também acolhe os necessitados e estende as suas mãos aos pobres. Então é interessante nós termos em mente de que o papel da mulher é muito importante, é necessário. Provérbios 31, de 13 a 20. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas e nem roupas caras. 1 Timóteo 2,9, Novo Testamento, perdão. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo 2,9. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, não encrenqueiras, não fofoqueiras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 1 Timóteo 3,11. 1 Timóteo 3,11. Pessoal, estou dando essas passagens para vocês, você mulher, marido, né? Para que vocês possam ter uma base, da mesma forma que eu tenho, vocês também. Da mesma forma que eu estou aprendendo, vocês também. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se aos seus maridos, a fim de que alguns deles, por não serem crentes firmados em Deus, sejam ganhos sem as palavras, mas pelo procedimento e por atitude dessa mulher. Então, não é falando, não é esbravejando e jogando na cara dele que você vai ganhar esse marido, esse homem, mas as suas atitudes perante a circunstância, e ele é que você vai deixar ele, como é um procedimento de uma mulher que cuida bem, sábia, que edifica o lar. Então, você quer conhecer uma mulher que edifica o lar? Então, ela deve seguir esses padrões, assim como também o marido, tá? Então, observando a conduta honesta e respeitosa de todos. A beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, nos cabelos, nas tranças, nas joias, nos ouros finos. Não. Uma mulher, ela não deve, o encanto de uma mulher, né, o respeito dela não deve ser nisto. As pessoas não devem reparar numa mulher pelo que ela se veste, mas pelo que ela é, pelo que está dentro dela, pela sua conduta. Entendeu agora? Então, deve ser isso sim. Deve ter de um espírito dócil, tranquilo, que isso é um grande valor para Deus. Deus se agrada muito nessas atitudes e na atitude dessas mulheres, tá? Pois era assim também que se acostumava a adornar as santas mulheres no passado, que colocavam a sua esperança em Deus e elas se sujeitavam aos seus maridos. Isso falando a respeito das mulheres que são citadas na Bíblia com relação ao Velho Testamento. Que a beleza dela estavam aí, não nas suas joias, nas suas roupas caras, né? Mas na sua vida casta, no seu respeito e no seu cuidado para as coisas de Deus, para as coisas da família, tá? Então essas mulheres tinham aí. Um exemplo delas aqui, um exemplo, né, de Sara. Você pode ler a biografia de Sara, que obedecia a Abraão. Ele chamava até de seu senhor. Isso era um costume da época para com o judeu, tá? Hoje nós temos uma outra prática, né? O costumes, a cultura é outra, mas o respeito é o mesmo, tá? Então, deve sim essas mulheres darem filho aos seus maridos, a praticarem o bem e não dando lugar ao medo, né? Aquele temor de que as coisas não vão dar certo, que não vai acontecer, de que não vai mudar, de que não vai melhorar. Então é possível, sim. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Deve aí você anotar ou voltar o vídeo para você ter aí um entendimento melhor. Mulheres, sujeitem aos seus maridos como ao Senhor. Eu fiz um vídeo
esses dias, mas tem outros 4 ou 5 já no canal. Se você não conhece o canal, entra, se inscreva, toque no sininho de notificações. O seu like ou dislike ajuda a alavancar esse vídeo. Aí, no rodapé, você pode deixar o que você acredita. Ou até mesmo uma sugestão de vídeo. De repente eu não tenho ainda no canal, apesar que são mais de 500 vídeos prontos. Você entra lá, Carlos Zanino, e o que você gostaria de saber, você vai encontrar. Mas se você quiser deixar um adendo, alguma coisa a mais, é só deixar nos comentários. Agora, pois, marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador de todos. Então preste atenção, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. Não é aquele templo com uma placa em cima. Não são as instituições, mas são pessoas, tá certo? Eu costumo dizer que, eu já disse e volto a frisar, que igreja, a primeira igreja, é esta, a família. É o relacionamento marital, é a questão homem e mulher, tá certo? Os seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos e afins. Então deve sim ter essa prioridade de coisa e causa, tá bom? Então é necessário ter assim esse entendimento. Assim como Cristo está sujeito, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5, 22, 24. Quando esse marido respeita e ama essa mulher, fica muito fácil, né, entender isso. Mas se não houver essa reciprocidade, fica muito difícil, tá? Então a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela arrebenta tudo isso, ela quebra, ela derruba isso. A insensata faz isso. A mulher que não tem cabeça faz essas besteiras. Tá certo? Ela destrói. Então, Provérbios 4:1. Então está dizendo aqui que a responsabilidade maior dentro dessa hierarquia, tá? Dentro dessa família, dentro desse relacionamento, e falando aqui para as mulheres, também para os homens, tá? Mas assim, está nas mãos dela. Então a mulher que edifica o lar, puxa vida, não é verdade? Então, deixe a mulher cuidar dessa parte, que é uma parte que não é para nós, são para elas. Não é para mim e para você, homem, marido, mas pertence a ela. Assim como muita coisa, somente ela sabe. Porque Deus deu o dom e a capacidade para que ela assim o fizesse. Além disso e outras coisas mais. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, fofoqueiras, nem escravas, nem escravizadas, nem fazer com que os outros sejam. Não sejam de muito vinho, aqui diz, mas a serem capazes de ensinar o que é bom, sempre dando esse bom conselho e tendo uma vida casta, uma vida exemplar. Assim poderão orientar as outras mais velhas e as mais novas a amarem os seus maridos e a terem seus filhos no cuidado e no respeito, nos ensinamentos, ok? Tá bom? A serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa e fazendo as suas coisas, serem bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada. Tá bom, meus queridos? É isso que eu tenho para vocês, que eu já tenho no canal, tá? Então, assim, é para a gente refletir, é para mim, é para você, é para todos nós. Todos nós precisamos aprender um pouco mais. Ninguém sabe o suficiente ou tudo que não possa aprender um pouco mais. E se já sabe, volta a fazer e a recordar daquilo que já tem aprendido. Tá bom, meus queridos? Era isso, tanto para a mulher, para os homens, para os filhos, para os amigos, para os irmãos, para todos aqueles que gostariam. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que vocês estiverem fazendo. E até um próximo vídeo.